Bom dia a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Segundo Samuel capítulo 10. Depois disto morreu o rei dos filhos de Amon, e em seu lugar reinou Hanum, o filho dele. Então Davi disse: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, assim como o pai dele foi bondoso comigo. E Davi enviou alguns servos para consolar Hanum por causa da morte de seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor: o senhor pensa que foi para honrar o seu pai que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para que esses servos enviados por ele conheçam e espionem a cidade para poderem destruí-la? Então Hanum pegou os servos de Davi, rapou metade da barba de cada um deles, cortou metade das roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. O rei mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó até que a barba de vocês cresça de novo. Depois venham para cá. Quando viram que haviam despertado o ódio de Davi, os filhos de Amon mandaram mensageiros e contrataram 20.000 soldados dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá, 1.000 soldados do rei de Maaca e 12.000 de Tobi. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe com todo o exército dos valentes. Os filhos de Amon saíram e se prepararam para a batalha à entrada do portão da cidade, e os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu os melhores soldados de Israel e os formou em linha contra os sírios. O resto do exército ele entregou a Absai, o seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. Joabe disse a Absai: se os sírios forem mais fortes do que eu, você virá em meu socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que você, eu irei em seu socorro. Seja forte, vamos lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e que o Senhor Deus faça o que achar melhor. Então Joabe avançou com o povo que estava com ele e travaram batalha contra os sírios, que fugiram diante dele. Quando os filhos de Amon viram que os sírios fugiam, também eles fugiram de Absai e entraram na cidade. Então Joabe parou de lutar contra os filhos de Amon e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinha sido derrotado por Israel, tornaram a reunir as suas tropas. Hadadezer mandou chamar os sírios que estavam do outro lado do rio Eufrates, e eles foram até Elã. Sobaque, comandante do exército de Hadadezer, marchava adiante deles. Quando ficou sabendo disso, Davi reuniu todo o Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e lutaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de Israel e Davi matou os condutores de 700 carros de guerra e 40.000 cavaleiros sírios. Também feriu Sobaque, o comandante do exército, que morreu ali. Quando todos os reis, servos de Hadadezer, viram que tinham sido vencidos por Israel, fizeram paz com Israel e o serviram. E os sírios ficaram com medo de voltar a socorrer os filhos de Amon. Muitas guerras que Davi travou foram realmente direções de Deus, específicas para ampliar o território, mas agora nós estamos diante de uma guerra que não foi iniciada por Davi. Os amonitas e os sírios, inimigos de Israel, se levantaram contra o povo de Israel e por interpretarem mal uma atitude de Davi. Havia morrido ali um dos reis, dos filhos de Amon, e Davi, ele possivelmente tentando mostrar algum tipo de respeito, de honra, ele manda uma equipe de embaixadores de Israel para consolar o Hanum por causa da morte de seu pai. E quando esta equipe de Davi chegou ali,
os príncipes dos filhos de Amon aconselharam o seu senhor a realmente duvidar, questionar dessa visita. O que o conselho que esses príncipes deram fez foi trazer uma grande desgraça para o seu povo. Irmãos, quantas vezes conselhos errados podem nos levar a situações desastrosas? Os príncipes, então, ali deste povo, disseram que Davi não estava indo ali para honrar o pai que tinha morrido, mas que Davi, na verdade, queria conhecer e espionar a cidade para destruí-la. Foi diante desse conselho que Hanum, ele pegou aquelas pessoas, aquela embaixada de Davi, e ele as envergonha. Eram homens nobres e estavam ali como uma atitude de honra do rei de Israel, mas este rei, por causa de um conselho de malignidade, de maldade, ele raspa a barba pela metade de cada um daqueles embaixadores de Davi, corta pela metade também as roupas, os deixando ali seminus, e os manda embora. A palavra de Deus diz então que Davi, quando soube disso, mandou mensageiros ao encontro daqueles embaixadores e os mandou esperar em Jericó até que essa situação fosse de alguma forma resolvida. E é nesse contexto que os inimigos ao redor de Israel ali, nesse contexto aqui, os filhos de Amon, eles percebem que Davi estava despertado por ódio, expressão que no versículo 6 nos coloca, e eles mandam, na verdade, eles contratam aí 20.000 soldados dos sírios. Então, a gente percebe que os inimigos, percebendo a ira de Davi, eles se unem aos sírios, eles contratam ali muitos soldados para poder realmente guerrear contra Israel. O que nos chama a atenção é que tudo começou com maus conselheiros. Irmãos, nós precisamos pedir sempre sabedoria de Deus para interpretar o que as pessoas falam conosco e fazem conosco. Os maus conselheiros aqui dos filhos de Amon, o erro deles envolve alguns aspectos que vale a pena a gente destacar. Primeiro, eles interpretaram mal os sentimentos de Davi. Eles entenderam que Davi não estava querendo consolar, mas queria destruir. Segundo, eles ofenderam os mensageiros de Davi. Quando a gente começa a interpretar mal o que as pessoas nos falam, nós podemos ofendê-las, reagir mal. Em terceiro, eles também ganharam a inimizade de Davi devido àquilo que eles fizeram. E também eles provocaram uma guerra inútil, que além de gastar muito dinheiro, eles também perdem esta guerra. Como nós devemos tomar cuidado com os conselhos errados, tanto de pessoas perto da gente, como do nosso próprio coração. O nosso próprio coração é um péssimo conselheiro. Na verdade, precisamos ouvir o Senhor, precisamos ter prudência, o que a gente percebe que no capítulo 10 de 2 Samuel faltou para evitar esse nível de guerra. Mas e quando acontece essa guerra? O que nós aprendemos aqui com Davi? Primeiro, Davi envia aí uma tropa de grande confiança e de grande qualidade, liderada por Joabe, e ele divide aí essa tropa em duas frentes, nos mostrando que para a gente realmente enfrentar as batalhas espirituais, nós precisamos estar sempre se revestindo de toda a armadura de Deus, nos capacitando. Este exército de Davi era capacitado, eles escolheram ali os melhores guerreiros. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, nós precisamos andar com pessoas que realmente também venham a discernir as guerras espirituais. E o texto nos diz que Davi também ele encoraja este exército e reúne uma grande tropa. Além das duas tropas que foram à frente, Davi também ele tem que sair com todo Israel. Talvez assim a única vez que a gente vê aqui na palavra essa mobilização geral. Davi ele reúne todo Israel, versículo 17 nos diz isso, para se posicionar para a batalha.
Irmãos, quando nós estamos diante de uma batalha espiritual, nós precisamos ter essa unidade espiritual. Nós precisamos estar ao lado daqueles que são do Senhor, em oração, em comunhão, lutando lado a lado. Nós precisamos uns dos outros, orar uns pelos outros, fortalecer uns aos outros, edificar uns aos outros. Nós não podemos abrir mão disso. Mesmo Davi sendo um homem de Deus, um homem de guerra, mesmo tendo uma tropa treinada, eles se reúnem como um só povo. Além disso, a gente percebe aí o encorajamento. É muito interessante a palavra que Joabe vai usar com o seu irmão e com os demais que estão ali reunidos. Ele diz coragem, sejam corajosos, se esforcem. Versículo 12, ele usa essa expressão, seja forte, vamos lutar. Irmãos, nós precisamos de coragem para enfrentar as guerras espirituais, as dificuldades diante de nós. E além dessa coragem, Joabe diz o seguinte, vamos lutar pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. A nossa vida precisa ter propósito, nós precisamos guerrear sempre com a motivação correta, de realmente buscar fazer a vontade de Deus e também pelo povo de Deus, fortalecer a nossa família. Nós precisamos ter isso para motivar a gente a perseverar, a andar pela fé, a não desistir, não retroceder. E o versículo 12, no finalzinho, Joabe diz, e que o Senhor Deus faça o que achar melhor. Eles são treinados, eles se encorajam uns aos outros, eles têm unidade, mas eles confiam que a vitória vem do Senhor. Então eles entregam ao Senhor toda a dependência deles, como deve ser conosco. E o que Deus faz é sobrenatural. Deus vai dando vitória de maneira gradativa para o povo de Israel. Eles têm uma primeira grande vitória, mas depois a gente percebe que os inimigos eles se reorganizam e eles voltam a batalhar contra Israel. Isso é muito importante a gente perceber esse princípio. No versículo 17, os sírios eles se organizam novamente, lutam contra ele e isso nos mostra como que o inimigo ele nunca vai se dar por vencido. Enquanto o Senhor Jesus não voltar, nós teremos níveis de batalha espiritual. Nós precisamos estar nos fortalecendo no Senhor todos os dias. Nem todos os dias nós teremos grandes batalhas espirituais, mas todos os dias nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, andar em vigilância, sobriedade, nos distrair o mínimo possível com as coisas deste mundo, nos encher da palavra, do poder de Deus, do Espírito Santo, para que a gente possa vencer as batalhas espirituais. O inimigo, mesmo quando a gente o derrota, ele tenta se reorganizar. Mas, enfim, o que ocorre no final do capítulo 10 é que a vitória de Israel ela é consolidada. No versículo de número 19 diz que quando todos os reis viram ali que tinham sido vencidos por Israel, eles fazem paz com Israel e o serviram. Ou seja, eles passam a ser ali de alguma forma subjugados pelo povo de Deus, por Davi e por Israel. E os sírios, o texto diz que ficam com medo de voltar para socorrer os filhos de Amon. Os inimigos tinham se unido e agora eles perdem a sua força e aquilo que foi uma guerra não provocada por Davi se tornou uma oportunidade de Davi ampliar mais ainda o seu reino e a promessa de Deus, que era estender o território de Israel até o rio Eufrates, ela se cumpre. Isso é muito importante para nós perceber que não importa o nível de guerra que nós podemos passar, o que se levanta contra nós, aquilo que muitas vezes tentam usar para nos prejudicar. Nós somos fiéis ao Senhor, mantemos a nossa aliança com Deus. Os inimigos que vão ser derrotados, eles fogem de Israel e Deus usa todas as coisas para o louvor da sua glória. Ele usa essas batalhas, inclusive, para realizar os propósitos dele na nossa vida e ampliar o nosso crescimento, a nossa autoridade espiritual, a nossa maturidade. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ensine com esse texto tão precioso a estar realmente confiando no Senhor, buscando o Senhor, não dando lugar a conselhos que são conselhos que a Bíblia chama, né, do conselho do homem mau, do conselho dos ímpios, mas que nós possamos ouvir realmente o conselho de Deus e confiar no Senhor. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por mais um dia podermos meditar na Tua Palavra, a cada irmão, cada irmã que recebe essa palavra em tantos lugares,
Deus, em nome de Jesus, nos ensina. Nós queremos nos alimentar da Tua palavra e praticar essa palavra. Nos ensina a guardar o coração dos maus conselhos. Nos ensina a não viver, ó Deus, desconfiados e interpretando mal o que as pessoas nos fazem. E se houver realmente um nível de conflito e de batalha, seja espiritual ou natural, nos dê sabedoria para confiar no Senhor e sempre agir espiritualmente debaixo da sabedoria de Deus, da humildade de Jesus. Assim oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém.